Muito bem-vindos ao nosso terceiro vídeo de gravações de conteúdos que a gente aborda na mentoria Direcionamento Empresarial. Sou Luiz Henrique Gomes, estou aqui com o meu sócio Celso Deres Filho. E hoje o tema qual que é, Celso? Delegar não é sumir. Lembrando que a gente está trazendo temas, pessoal, que a gente aborda com empresários dentro da nossa mentoria. Então, selecionamos alguns temas e a gente faz um bate-papo aqui e traz a nossa visão, o nosso ponto de vista sobre o tema. E hoje a gente e aqui, ó, um detalhe. Não, você não vai ver teoria. A gente não está aqui para te dar teoria. Aqui é skin the game. Aqui é pele em jogo, aqui é vivência, é o que a gente viveu, a gente quebrou a cabeça, erramos, apanhamos, né, altos e baixos. E aí tem muita cicatriz, né, Celso? Isso, e o que a gente vai trazer aqui é um conteúdo direto ao ponto, com o nosso ponto de vista em cima. E que tem funcionado até então, nas empresas, com todos os sócios e tudo que a gente tem feito. E falando de delegar, não é sumir. Hoje há uma confusão muito grande, né, Celso? Sim. Sobre delegar. Ah, eu deleguei. O empresário, a líder, a gerente, pega uma tarefa. Ô, Celso, faz aí. Ó, vira as costas e some. Como que a gente costuma dizer isso daí? Que delegar sem processo é o quê? Improviso com esperança. Improviso com esperança. Improvisei aí, tomara que dê certo. O que eu tô fazendo? Muitas vezes eu não tô delegando, eu tô repassando o problema. Resolve, depois me fala. E muitas vezes a gente, ou tem muitas empresas, não sabe nem como fazer. Simplesmente joga para alguém daqui e fala, ó, se Faz vira aí. e me entrega resultado. Isso é o famoso delargar. Delargar. E não delegar, né? Então, Celso, como que a gente delega? Um primeiro ponto é você ter muita ciência de que você precisa de ajuda e que você tem que delegar. E também complementando, ninguém faz nada grandioso sozinho. Exato. E aí você vai começar a entender o que eu faço, quais são as atividades que eu faço, o que eu preciso fazer, o que eu consigo levar para outras pessoas, o que eu consigo, que vai me prender no operacional, que eu consigo trazer alguma pessoa para assumir. Então a gente vai começar, e a gente fala isso muito na mentoria, começar a olhar para a agenda do empresário, começar a olhar para as atividades que ele faz no dia a dia, porque tem coisas que ele faz porque sempre foi assim, está acostumado a fazer. E a hora que a gente começa a questionar, começa a entender, ele falou, opa, peraí, dessa atividade eu não preciso fazer, essa aqui eu tenho alguém que faça, essa aqui eu consigo levar para alguém. Mas o importante é isso, você vai começar a ter consciência de que você não vai fazer tudo, não vai construir algo grandioso muitas vezes sozinho e que você precisa de gente. E por que delegar? Porque, voltando, né? Se você quer ter um negócio grande, quer crescer, não tem como você fazer isso sozinho. Você precisa de pessoas. E aí você precisa delegar as funções. Não centralizar e não ser o seu funcionário, né? O seu melhor funcionário no pior emprego do mundo, né? Isso, e quando a gente vai delegar também, não é sair entregando qualquer tarefa para qualquer pessoa. Eu tenho que olhar para minha equipe. Será que eu tenho alguém dentro da equipe que consegue fazer aquilo que eu estou precisando? É o primeiro passo, né, Celso? Primeiro, olha as tarefas que você está executando, que você está fazendo um monte de tarefas aí. Olhei, mapeia. Essa. Olha para a equipe, como o Celso está falando, né, Celso? Olha para a equipe. Vê se tem alguém que eu consigo. Às vezes a pessoa, na nossa equipe, a gente tem pessoas que já têm habilidade para determinada tarefa, né? Outras não têm habilidade, mas você vê que dá para desenvolver. E se não der para desenvolver, você vai ter que trazer de fora. Não tem jeito, né? Sim, e tá tudo bem trazer de fora. E o que acontece? A hora que a gente começa a trabalhar essa parte de delegação e você começa a olhar para a tua equipe, você já começa a ter uma ideia clara de quão a tua equipe hoje, a tua equipe atual, ela pode te ajudar a crescer ou não. Porque muitas vezes você está contratando muito por afinidade, para alguma coisa específica, sendo que você está buscando muito mais habilidade técnica e não comportamental. E muitas vezes, Celso, também fazendo o trabalho da pessoa que foi contratada para fazer o trabalho. Você contrata a pessoa para fazer determinada função e a gente vê muitos empresários líderes ainda ali fazendo para ela, porque, peraí, deixa eu fazer aqui, eu faço mais rapidinho, eu já faço daqui, eu já resolvo, e isso é um problema. Sim, a pessoa, mas se eu passar para a pessoa, talvez ela não vai fazer. Se ela não vai fazer, então talvez não vai fazer, por que você contratou ela? Ou você contratou errado e agora não quer assumir? Ou alguma coisa que você precisou contratar, não conseguiu falar não e teve que trazer a pessoa, porque algum parente, alguma indicação que você ficou sem jeito. Ou então, por que você não treinou, não desenvolveu a pessoa, não está dando a chance dela aprender?
Ou será que você está querendo passar uma responsabilidade a mais para alguém que não está preparado para aquilo ainda e você tem que preparar? Então perceba que no final a resposta vai cair tudo na responsabilidade de quem? Do próprio empresário, que se colocou nessa situação. Por isso, para trabalhar delegação, é um exercício muito grande de desprendimento e de entendimento de quem é você, do que você pode ou não fazer e do perfil da equipe que você tem. E de onde você quer chegar. Porque se você quer desenvolver a sua empresa, quer ser bem-sucedido, né, Celso? Você precisa ter gente boa com você. E delegar as tarefas. E checar. Para delegar não é só entregar a tarefa, tá aqui, faz. Selecionar pessoas. Tem muita questão do perfil, né? Então, selecionar pessoas que têm perfil. Imagine você pegar uma pessoa perfil tubarão, né? Que vai para cima, que faz acontecer, influente, agressivo. que gosta de comunicar. Pesquisa, pessoal, sobre o perfil DISC. É muito bacana. E aí você coloca a pessoa para fazer uma tarefa ali na planilha, no Excel, trancado numa sala. Vai dar ruim. Exato. Você tem na tua equipe, por exemplo, você tem dentro da tua equipe. A tua equipe ela faz os projetos e os projetos geralmente são sempre aprovados. Só que 80% dos projetos precisam de pequenos ajustes. De alguns ajustes lá para serem arrumados, apesar de eles terem aprovados. Aí você precisa aumentar teu time. Você vai trazer o quê? Alguém que também seja dominante ou que seja influente? Ou você precisa trazer alguém que seja um pouco mais detalhista, porque talvez você não tenha alguém tão detalhista na tua equipe, por isso que os projetos, mesmo sendo aprovados, a maioria está voltando para pequenos ajustes. Então aí o diferencial de quem você vai contratar, o que é? Alguém que tem um olhar um pouco mais detalhista, mais metódico, que você precisa trazer para o teu time. Então não é a pessoa que talvez vá vender mais, porque para vender você já está bem. Mas se tiver alguém que olhe para aquele detalhe que não deixe passar, né, que consiga fazer os ajustes. Então você ter esse olhar mais afiado para a tua equipe te ajuda, inclusive, a contratar melhor. E também, né, Celso, quando a gente fala em delegação, o que a gente tem ouvido com os mentorados é o seguinte, né, e também com empresários que a gente conversa, né? Eu faço 10 tarefas. Aí, você precisa delegar, você está fazendo muita coisa, você está se matando aí. E muitas vezes seu time está meio ocioso, dá para você delegar. Você não vai conseguir trazer mais negócio para a empresa. Se conectar, fazer networking, crescer, ter outros negócios, de repente, que está preso no operacional ali, fazendo um monte de coisa. Você precisa delegar. Aí muita gente quer pegar e delegar tudo. Não, então tá bom, tô aqui. Uma dica prática para quem está nos assistindo, para você delegar. Seleciona, mapeia, né, todas as tarefas que você faz e coloque em ordem de prioridade. Da mais importante para menos importante, da mais crítica para menos crítica. E começa delegando as mais simples. Será que eu preciso, um exemplo, abrir a empresa? Será que eu tenho que ir lá com a chave abrir? Eu posso dar essa tarefa para alguém abrir a empresa? Um atendimento ali. Será que eu preciso mesmo? É essencial que eu atenda o telefone? Que eu receba o cliente ali na porta? Que eu abra a porta? Eu posso passar essa função para alguém da minha equipe? Fechar contrato. Detalhes finais ali de um fechamento de contrato. Esse daí você vai delegar agora já? Talvez esse você segure ainda. Dependendo da maturidade do time. Exato. Fechamento de contrato, deixa que eu não vou delegar esse por enquanto. Vou segurar esse. E ao longo do tempo... Mas você já tem que saber que você precisa delegar. A empresa não pode ficar dependente de você. Você tem que estar com a sua empresa, acompanhando presencialmente, à distância, a sua empresa, mas você não pode estar com a empresa de forma que ela dependa de alguma coisa sua para rodar. Senão, se saiu, você não consegue sair. E aí, numa dessa, que acaba. O próprio empresário que quer centralizar tudo, ao invés de ele achar que ele é o motor da empresa, porque sem ele a empresa não performa, na verdade... O empresário ele está sendo o maior gargalo dele. Por mais que às vezes pode parecer que na hora de começar a mapear os processos para poder mapear o time, para poder delegar, entra no Vale do Caos, tudo vira um caos, mas é um problema necessário, né, Celso? Que vai permitir com que ele cresça e se desenvolva, e desenvolva a equipe, e as pessoas cresçam junto com ele, e que permite crescer e expandir seu negócio, né? Você lembra uma história do empresário que a gente estava mentorando e que ele estava com dificuldade de delegar por conta da equipe? E a gente dividiu em 4. Às vezes você vai ter funcionário que é bebê, criança, adolescente ou adulto, né? O que é o funcionário bebê? É aquele funcionário que não é idade. É que ele entrou agora na empresa e ele não tem tanta experiência ainda. Então, esse funcionário você tem que pegar, dar tudo picadinho, tudo amassadinho na boquinha, tem que estar lá próximo. Aí você tem um funcionário criança, que é aquele que já entende um pouco,
Você pode aumentar um pouquinho o nível de tarefa, mas tem que estar sempre acompanhando e direcionando. Você tem um funcionário adolescente, que é aquele que acha que sabe tudo, que é um perigo se você não estiver em cima supervisionando. E tem um funcionário adulto, que é aquele que já sabe fazer e se vira. Você pegaria, para quem tá assistindo a gente aqui, você pegaria para um bebê e falar, ó, eu e tua mãe a gente está saindo, um bebê de 3 anos. Eu e sua mãe tá saindo, a hora que você quiser dormir, você vai, tranca a porta, fecha o portão, liga o alarme. Se você quiser sua mamadeira, você faz, esquenta micro-ondas, que a hora que a gente voltar, a gente vê se tá tudo bem. Você faria isso para uma criança de 3 anos? Possivelmente não. E é a mesma coisa para a empresa. Você vai passar alguma tarefa muito complexa para um funcionário que ainda é bebê? Ó, a pessoa está aqui, monta esse contrato com o cliente para mim? Não, mas você pode fazer atividades mais simples para esse funcionário bebê, que é o que você falou. Ah, você vai vir aqui, você vai abrir a empresa, abre a chave, você vai ver se precisa de produtos. Vai fazer um primeiro contato ali. Primeiro contato. Tudo treinado. A gente sendo treinado com treinamento, desenvolvimento, né, e com ferramentas. Exato. Não fazendo qualquer um do seu jeito. A gente precisa de alguma coisa. Faz uma lista e me mostra o que você acha que a gente precisa para o evento que a gente vai organizar. Ele não vai montar o evento, mas vai fazer uma lista do que ele acredita que precisa para o evento. E a gente vai avaliar, vai acompanhar. Então percebe que existem tarefas, atividades que você que é empresário, pode delegar, mas tem que delegar de acordo com o perfil da tua equipe. E muitas vezes uma dessa vai ver que a tua equipe, às vezes está cheia de bebês ou cheia de adolescentes. Assim como você não vai chegar para um funcionário adulto e vai falar para ele, ó, vem cá que eu vou te ensinar como criar um relatório, porque ele já sabe. Ô Celso, e você me fez pensar uma coisa aqui. E aquelas frases que a gente escuta assim, ó, nossa, mas mão de obra tá difícil. No meu negócio é diferente, mão de obra tá difícil. O que a gente pode falar? Para se o empresário está nos assistindo, tem essa frase, fala isso daí. Muitas vezes não é a mão de obra que está desafiadora. Muitas vezes você que não está com o processo mapeado, você que não chegou realmente o que precisa, e muitas vezes não é só trazer de fora do mercado. Você está procurando formar alguém, moldar alguém no teu time também? E é isso que a gente fala, né, Celso? Isso é o principal. Se você está buscando profissional bom no mercado, gente, profissional bom está trabalhando. Profissional bom está empregado, tá lá. Então, você tem que criar o hábito de a sua empresa se tornar uma escola e você desenvolver as pessoas lá dentro. Entrou, cara, em todas as nossas empresas, né, Celso? Entra as pessoas ali no primeiro nível e vai crescendo. A gente, pessoal, sempre que você está assistindo, isso acho que é uma dica importante. A gente sempre, quando abre e surge novas vagas, a gente olha para o time e dá oportunidade para o time de assumir determinada vaga. Só vem pessoas de fora se alguém da empresa não estiver preparado para assumir determinada vaga, né, Celso? Exato. E aí, quando você olha para o mercado também, a gente tem muito aquilo. Ah, mas muitas vezes a pessoa boa, ela está empregada, mas não necessariamente está feliz. E aí você consegue Isso trazer pessoas boas também de outras empresas. Ah, Celso, mas aí vocês vão acabar roubando, entre aspas, funcionários de empresa? Não. Você simplesmente conversa e faz a proposta. Se a pessoa aceitar, a responsabilidade não é minha. Possivelmente é do empregador dela que não está dando condições ou pagando ela tão bem, que abriu possibilidades dela ter vontade de outras coisas. E Mas você pode trazer. assim, e não achando que você vai trazer e vai delargar Exato. as tarefas para a empresa. Ela está entrando, tem experiência e tudo mais, só que na sua empresa ela não conhece ainda. Ela precisa entender Não a tua conhece mentalidade. a sua cultura. Exato. Que isso, cultura, sabe como que define cultura? Sabe aquelas frases, missão, visão, valor? Não tem nada a ver. Cultura, uma forma prática para você entender como que você define uma cultura, cria cultura dentro da sua empresa. Eu falo assim, ô Celso, é o que você permite e o que você elogia e parabeniza. Só com essas duas ações, o que você permite e tolera na sua empresa e o que você valoriza, você já estabelece a cultura dentro da sua empresa. Funcionário chegou atrasado. 5 minutos, 3, 2, deixa. De 2 vira 5, de 5 vira 10, de 10 vira 15. O colega está fazendo igual porque está vendo. Pronto, você está criando a cultura que atraso é permitido. Chegou 2 minutos atrasados. Pessoal, o que aconteceu? Isso é algum problema? Ah, meu ônibus é que tem. Ah, tá, ó. Cuidado, tá ficando. Vai começar um pouquinho antes lá, para não perder o Uber, sei lá o que for. Acabou, bate papo, na boa. Segunda vez, de novo, você já vai criando a cultura. A pessoa não vai mais fazer isso daí. Não é? Isso, porque se você deixa passar, acaba aquela exceção, acaba virando regra. Então não é você chamar a pessoa, dar bronca nela ou penalizar ela. É pelo menos você mostrar para ela que você viu, quis entender aquilo,
que só o fato de você fazer isso era, opa, não posso continuar fazendo isso. E também o que você elogia, as ações que são reconhecidas, né? O seu colaborador deu um excelente atendimento, mas tratou super bem a sua cliente. Meu, elogia, parabeniza, mostra na reunião semanal, mensal, reunião que fizer com o time, no grupo, que olha, pessoal, olha o exemplo da fulano, fez determinada ação, olha que legal, parabéns, é isso, aqui a gente valoriza esse tipo de ação. Pronto, o seu time já vai entendendo a cultura que é a sua empresa. Exato. E ainda quando a gente fala de delegação, né, eu quero voltar muito no que a gente falou, que delegar sem processo é um improviso com esperança, né? Porque muitas vezes a pessoa ela não sabe, nem ela, muitas vezes o próprio empresário sabe o que é fazer, e ele acaba repassando o problema para alguém da equipe trabalhar, para alguém da equipe querer fazer isso por ele. Porque muitas vezes ele não tem essa cultura, ele não tem a mentalidade, nem ele sabe o que quer, ele está perdido e tenta buscar um respiro na própria equipe. E ao longo do tempo vai fazendo o quê? Esse empresário, muitas vezes, ele perde o entusiasmo da própria empresa. E vamos falar daquele mentorado que a gente entendeu também, que ele tem uma empresa, que a empresa dele fatura cerca de 40 milhões ano. 30, 40, né? 30, 40 milhões por ano. E uma das coisas que ele mais fez queixa pra gente era o quê? Eu não consigo mais se levantar de casa, eu não tenho mais vontade de vir para a empresa. Porque eu chegando aqui, eu vejo que as pessoas não estão produzindo o que elas produzem, eu sei que eu tenho muitos problemas para resolver, muito incêndio para apagar, Mas e eu não tenho mais vontade. E era um clássico problema de delegação, né? E qual que foi no final das contas, depois da mentoria que a gente acabou fazendo? Ele começou a olhar para a equipe, a gente começou a ver o perfil da equipe deles, o que eles faziam, o que não faziam. As tarefas dele também. As tarefas dele, indicadores para a equipe. Conclusão, a gente precisou, ele acabou mudando parte da equipe também. Por quê? Porque ele teve um caso, por exemplo, só de um funcionário que foi fazer uma ação e ia dar um custo de cerca de 75 mil. E ele olhou para aquilo e falou, não, se você fizer dessa maneira, não vai dar certo. Faz desse jeito, faz para essa linha. Ele tomou essa decisão e ele economizou 25 mil para a empresa naquela decisão. Mas ele falou, tá vendo, Celso, coisas que eu não teria que fazer, eu fiz. Porque se eu deixasse meu funcionário, ele gastaria 25 mil a mais à toa. E o que era de 75 saiu por 50. Então ele falou, por conta disso, eu não tenho mais vontade de sair de casa e vir para a empresa, porque esse é só um exemplo, e ele passa isso direto. E aí foi onde que na mentoria a gente começou a ajudar a direcionar ele, e as decisões dele também, para ele sair desse círculo vicioso que ele estava e começar a entrar num círculo virtuoso. E puxar a responsabilidade, né, Celso? Exato. Você não pode passar a responsabilidade para o seu time. O que a gente faz? Puxa sempre a responsabilidade para você. Não importa o que aconteça, mesmo que for culpa de alguém, a culpa é sua. Então, aconteceu algum problema na empresa, a culpa é minha. A culpa é minha. Ah, mesmo que não seja, mas é. Por quê? Porque eu posso não ter delegado para a pessoa certa, ou ter delargado, não ter ensinado, não ter checado, não ter acompanhado, ou eu contratei a pessoa errada. Não importa o motivo, a culpa é minha. Quando você tem essa clareza, você consegue resolver qualquer problema dentro da sua empresa. Não, peraí, a culpa é minha, logo a culpa é minha, eu resolvo. Então, peraí, deixa eu ver como que eu tenho que resolver. Não importa a maneira que for, assuma a responsabilidade, vai ficar muito mais fácil a sua vida. Isso. Você é responsável por tudo aquilo que você tem, que é aquilo que você cria, aquilo que acontece de uma certa maneira com a tua empresa. Então, assuma isso, tenha ciência disso e vai resolver. Então, Celso, o que a gente vai deixar para quem está assistindo? Esse é o nosso ponto de vista, a nossa experiência em cima de empresas. Então, se você vê que faz sentido essa filosofia que a gente está trazendo para você aqui, esse tipo de conteúdo, e você se vê em situações que fala, oh, poxa, o Celso e o Henrique conseguem me ajudar. Acesse a nossa página, direcionamentoempresarial.com.br, conheça a estrutura que a gente pode te oferecer na mentoria, entre em contato que a gente vai ter o maior prazer de fazer um bate-papo com você pessoalmente, então não vai ser equipe. Aí eu e o Henrique a gente vai sentar e conversar com você para entender o teu desafio a fundo, e você vai ver que ao longo da mentoria a gente consegue te ajudar. Então se você se identifica e gosta dessa filosofia que a gente está passando aqui, né, Henrique? Entre em contato, mentoria direcionamento empresarial, que a gente consegue te ajudar e ajudar a levar você e a tua empresa para um outro nível, um outro patamar de muito mais prosperidade e mentalidade mais forte. E também comenta aqui se esse vídeo, esse bate-papo, né, um tema do que a gente aborda nas mentorias fez sentido para você. Como que tá a delegação da sua empresa? Tem facilidade? Delega todas as funções? Tá centralizando muita coisa com você? Comenta aqui pra gente saber se fez sentido. E aguarde que em breve vem mais conteúdos. Um grande abraço, atitude. Até a próxima. E sucesso.